Alô, Boiô! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo daqui do canal. Eu vou atender ao pedido de uma pessoa que assiste o vídeo, né? Mas antes de eu começar a falar, eu quero que você já comece curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que você possa me ajudar com o engajamento e a gente conseguir alcançar outras pessoas que precisam ter conhecimento, que precisam escutar sobre algumas possibilidades. Eu não vou dizer que é a verdade, porque não existe uma verdade única e absoluta dentro de culto de orixá, mas que as pessoas podem entender que existem outras possibilidades que não só aquelas que elas já conhecem, certo? Bom, a pessoa pediu para que eu falasse sobre tipos de adiebó, né, e sobre os usos. Adiebó ou adiabó, né, como algumas pessoas aqui da cultura do candomblé acabam falando. Eu aprendi como adiebó, então eu falo adiebó. Ou agebó, né, mas o correto seria adiebó. Adiebó é uma comida, né, que as pessoas oferecem dentro do candomblé para Xangô. Então, Xangô todo mundo já sabe que come essa iguaria, mas que dá para proporcionar outros orixás, por exemplo, Oxalá. Oxalá também pode comer adiebó. Então, as pessoas também podem oferecer adiebó ao Oxalá. E tem um outro que, se você já sabe de Xangô, se você já sabe de Oxalá, tem um que as pessoas talvez deem, né? Pelo menos da casa da onde eu saí por último, né, do candomblé, onde eu tomei meus 7 anos, também se oferecia adiebó para Ori, né? Então, falar sobre esse tipo de oferenda também é poder falar de Ori, é poder falar de Oxalá, é poder falar não só de Xangô, mas de outras divindades. Há quem ofereça para outros orixás, tá? Mas eu não tenho profundidade para falar sobre isso. E o adiebó, ele é um grande ebó. Essa é a realidade. A gente usa ele como um grande ebó. Dentro do culto em geral, né, para orixá, não só do culto tradicional, mas do culto do candomblé também, a gente oferece para apaziguar, para limpar as energias que estão ali com aquela pessoa. Então pode ser usado, por exemplo, em banhos, né? Então dentro do culto tradicional a gente usa bastante, inclusive, em alguns banhos, especialmente quando a pessoa está com algum tipo de negatividade em que é difícil retirar, mas entenda, não é somente adiebó, né? Não é pegar, começar a fazer um adiebó e simplesmente usar. Tem que fazer sentido, tem que ter coerência e, principalmente, recomendação oracular para que isso seja feito. Porque senão daqui a pouco vocês vão tirar o quiabo da geladeira e vão fazer. Então não é bem por aí, né? Então o adiebó ele pode ser feito para isso, como ele pode ser feito para alimentar essas divindades que eu falei antes. Existe uma possibilidade de se dar adiebó para Egum, tá? Mas aí é algo que eu não posso falar aqui nesse momento, porque eu não tenho propriedade para isso e não tenho vergonha de falar disso. Se eu não tenho propriedade, eu não vou falar para que vocês não pratiquem o errado. Então, vou falar a forma como as pessoas me ensinaram e como eu pratico até hoje. Por exemplo, se uma pessoa está com um problema de alcançar alguma coisa, né? Está com a vida um pouco travada e ela precisa com que Xangô a favoreça, isso não é culto tradicional, isso é candomblé, tá? Normalmente as pessoas fazem um adiebó com 12 quiabos. Aí tem as variações familiares, né? Eu, desde o início, aprendi a cortar adiebó em rodelinha fininha, né? Então, quanto mais fina, melhor, porque você se concentra mais, você dedica mais tempo ali, enfim. Então, você faz esse adiebó com 12 quiabos. Há possibilidade, por exemplo, de quando você está com problemas de intriga, fofoca, de pessoas falando coisas sem sentido para você ou de você fazer essa mesma ritualística com 8 quiabos. Se a pessoa está com perseguição espiritual, digamos assim, ela pode fazer essa mesma ritualística com 7 quiabos. Se a pessoa está com problemas financeiros, ela vai fazer um adiebó com 6 quiabos. Isso é uma cultura, isso é um ensinamento que
que o candomblé trouxe para mim. Tá? Eu não posso dizer que não funciona, porque a partir do momento que funciona para alguns, pode funcionar para todo mundo. Então vai depender muito da espiritualidade de cada um, vai depender muito da sua fé ao praticar isso, mas uma coisa eu posso afirmar e dizer que a Adebó não é coisa simples. Por mais que pareça, são alguns quiabos, é barato, é acessível, mas não é simples. É algo que tem um poder muito grande. Durante muitos anos da minha vida, na casa onde eu fui iniciado, a gente ofertava a Adebó com certa frequência, né? Então não é o que eu fazia uma vez só e já alcançava tudo, não. Você fazia com frequência. Justo por ser acessível, por ser prático, né? Por ser barato. E tinham outros elementos nesse Adebó também, tá? Mas é porque eu não vou violar o segredo daquela casa. Então a gente fazia aquele Adebó e ofertava a Xangô, tá? Então fica aí essa dica. A gente fazia aquilo sem pedir por justiça, sem pedir por coisas ruins, somente pedindo a Xangô para que trouxesse coisas boas para a gente. Então estou falando aqui de um Adebó cru. Mas existe, quando eu falei para vocês, o Adebó cozido, né, para Oxalá. Então, a gente também pode ofertar um Adebó cozido para Oxalá. No caso, usando banha de ori para poder cozinhar esse quiabo. Com contagem específica? Aí vai depender muito do que o jogo diz, muito do que a tradição que a pessoa segue diz, tá? Então, eu prefiro não falar de contagem nesse momento. Adebó para Ori. Vai depender do que o jogo diz, da forma como Ori quer comer aquele Adebó. Adebó para tirar a negatividade, para potencializar um ebó, para retirar, para limpar o corpo daquela pessoa. Normalmente cru, tá? Mas aí tem as variações de tempero, as variações do tipo de água que se usa, as variações da quantidade de quiabos, da onde vai ser ofertado, de que maneira esse adebó vai ser usado. Então, o adebó ele é muito mais do que apenas um conjunto de quiabos cortados. E como eu disse, tem a variação entre cortar de cruzinha, cortar em rodelinha. Na minha percepção, se corta bem fininho, porque foi assim que eu aprendi lá atrás, quando eu estava ainda recém-iniciado, ou até mesmo antes de me iniciar, se eu não me engano. Então, estou falando de coisas de 15 anos atrás, 16, 17 anos atrás. Então, tem muito tempo, né? E desde lá eu continuo colhendo os efeitos do Adebó. Acho que é isso que eu posso dizer. Então, assim, é algo muito amplo. Essas são as finalidades que eu conheço. Tá? Não quero dizer que não tenha outras. Acredito que tenham variações e que cada pessoa, cada família vai acabar guiando para outros processos. Eu, particularmente, não incluiria temperos que eu não vi sendo usados, por exemplo, porque eu não sei como é que a espiritualidade entenderia aquilo. Quando eu digo que funcionou para muitas pessoas, é aquela receita. Então, por isso aquela receita funcionaria para mim também, porque funcionou para aqueles que vieram antes. Agora, botei uma pitada disso daqui, eu já transformei a receita, a partir de então, a espiritualidade anterior já não reconhece aquela receita. Então, esse é o perigo de algumas receitas, de algumas magias, porque as pessoas vêm tentando trocar ali um ingrediente, acrescentar uma pitadinha qualquer que seja de alguma coisa, e não é assim que funciona, certo? Bom, eu espero ter ajudado a pessoa que perguntou sobre isso, né? Então entenda que a Adebó é um tipo de iguaria que não é muito falada, né? Então é difícil da gente entender quais são as variedades para os usos. Eu dei aqui os exemplos do que eu entendi, do que eu aprendi, do que eu uso, né? Inclusive uso até hoje alguns deles e vou continuar usando, né? Porque como eu disse, se fez efeito há 16, 17 anos atrás, hoje vai continuar fazendo efeito porque a minha espiritualidade continua reconhecendo esse Adebó. Mas eu não faço da minha mente, né? A minha intuição disse, não, consulta oracular, oráculo prescreve e aí sim eu faço. Não, então deu vontade, eu vou consultar
o orixá para que o orixá me diga se aquilo é possível, se de fato faz sentido, se não é somente um pensamento meu, e aí eu faço. E aí é usar o Adibó da melhor forma possível. Qual que eu vou usar? O oráculo vai dizer. Ah, mas é cozido ou é cru? O oráculo vai dizer. É banho ou é para ofertar? O oráculo vai dizer. Né? Que tipo de banho? O oráculo vai dizer. Por isso que a gente tem que entender que determinadas situações tem que ser um sacerdote bem preparado para que a coisa funcione. Porque não adianta as pessoas pegarem receitas, por exemplo, como existem, né, na internet, sem entender o funcionamento. Por isso que eu falo sempre da responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de ensinar, você que está aí do outro lado tem a responsabilidade de aprender. Agora, dá para usar para tudo? Não. Existem problemas que uma coisa só não soluciona. Então, tá com um problema espiritual, de negatividade espiritual. Muitas das vezes vai ter que ter ebó, mais o adebó, por exemplo. Né? Adebó. Já é um ebó também, mas ele vem para potencializar o ebó anterior, por exemplo. Enfim, acho que o vídeo já ficou até um pouquinho mais longo do que eu previa, porque eu achava que eu ia falar só um pouquinho, né? Mas eu acho que tem muito mais sobre adebó a se falar, só que sem ter, talvez, algo tão profundo, porque é muito como eu uso, muito como as pessoas me ensinaram, como eu vejo funcionar. Então pode ter outras práticas sim, acredito que outras pessoas usem sim dessas outras práticas, mas que cada um vai acabar utilizando da forma como aprendeu. Não é algo muito comum, né? Mas a gente pode usar o adebó. E tem adebó que é somado a outros elementos, como eu disse. Conheço pelo menos algumas variações, não muitas, mas que são usados para determinadas situações específicas. Então, a receita já vem pronta, já está ali daquela forma e tem ritualística antes também, tá? Espero que eu tenha sanado as dúvidas, que eu possa ter alcançado o objetivo com esse vídeo e que você possa curtir, compartilhar e que você possa comentar um axé que seja, né, aí nos comentários para ajudar também no engajamento, certo? Envie esse vídeo para que outras pessoas possam aprender sobre esse assunto que é tão difícil de falar, né? Porque as pessoas acham que a adebó é coisa simples e não é, né? Assim como eu já vi, por exemplo, uma receita de adebó cujo o quiabo era cortado grosso e axé, né? Se funciona para a pessoa, axé. Mas como eu disse, para mim, ele vai continuar sendo fininho, porque é o meu tempo de dedicação ao cortar aquilo, é a minha conexão com a divindade, a minha conexão com aquilo que eu vou fazer ali. Tem as variações, rodela, cruzinha, enfim. Algumas pessoas cortando elásticos, cada um vai fazer conforme foi ensinado, certo? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que você possa ter gostado e que você possa comentar então aí embaixo do vídeo. Aboru, aboye, aboxixé. Odabom.